Falar um pouco sobre qual fruto temos produzido. Temos feito o curso de homens ao máximo e recomendo que os homens façam esse curso na próxima vez que tiver a oportunidade, faça esse curso. Já estamos fazendo e pouco tempo que estamos realizando esse curso, para mim já tem sido muito edificante. Faz tempo que eu não fazia curso, o último curso que eu fiz foi assim, não na igreja, mas de estudar bastante, foi quando eu fiz CTM. E aí Deus assim me abençoou, né, quando eu trouxe bastante aprendizado para mim, me edificou. E esse curso tem já há pouco tempo, mas tem feito a diferença em minha vida. Eu tenho certeza que na vida de aqueles estão fazendo também, tem sido maravilhoso. Então, quero aproveitar e trazer uma meditação baseado em um texto que um autor desse livro, né, fala pouca coisa, mas eu meditei e Deus falou no meu coração e eu quero trazer aplicação para nós nessa noite. Qual fruto temos produzido? Em Lucas capítulo 13, versículo 6. Eu fui adiando, e não teve jeito. Eu tive que usar óculos agora. Não teve mais como adiar, Danilo. Estava adiando e tentando, né? Não usar óculos, mas agora sou obrigado, Jessé. Agora 4 olhos. Agora tem que usar óculos, né? A minha esposa me elogiou lá quando eu coloquei o óculos. Nossa, ficou mais elegante, menos feia. Então, é a idade, né? É necessário. Eu estava lembrando da minha mãe, que minha mãe usava óculos. Depois, com 70, 60 e pouco anos, ela parou de usar. Não usa mais o óculos. Lê a Bíblia sem óculos, né? Mas aí o médico falou assim, é porque ela recebeu do alto. Né? Uma unção do alto. Ele falou desse jeito, né? Então, Deus abençoou ela, mas nem todos. Deus sabe, né, todas as coisas. Mas, enfim. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 13, do 6 até o versículo 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha a figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-lo para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está, se não mandarás cortá-lo. Nessa noite queremos meditar nesse texto. O que fruto nós temos produzido? Nesse texto aqui, pode se aplicar, né, ao povo de Israel, que Deus tem dado tanta oportunidade para eles, e eles não têm aproveitado a oportunidade. Talvez agora, com a vinda de Jesus, seria a última oportunidade para eles se arrepender. Então, poderia aplicar para o povo de Israel. E quantas vezes Deus mandou profetas, reis, sacerdotes, e eles não se arrependeram. E agora seria a última oportunidade para eles. Mas também pode aplicar para nós, se nós temos que produzir. Todos que nós fomos salvos por Cristo, temos que produzir, temos que fazer diferença. Deus não salvou nós por acaso. Deus não se sacrificou por nós só para fazer história, mas é para que nós pudéssemos dar fruto. Então, nessa noite, nós possamos pensar um pouco, sabe que fruto temos produzido? Sabe que tem permanecido o fruto que eu tenho criado, tenho produzido, tem permanecido? Porque às vezes a pessoa dá fruto, mas não permanece. Mas precisamos, né, dar fruto e permanecer. E esse fruto deve permanecer, mas para permanecer o fruto, para dar fruto e resultado positivo em nós, requer obediência. Total obediência ao Senhor, com um coração verdadeiro. Sabemos que a obra redentora de Cristo foi suficiente, completo, e dando-nos condições de alcançarmos nova vida. Mas para isso, amados, precisamos estar ligados nele.
está sempre buscando Ele de todo o coração. Se estivermos ligados em Cristo, nós daremos muitos frutos. Então, que possamos pensar um pouco nessa noite, e vindo no versículo 6, fala que Jesus proferiu a seguinte parábola. Jesus fala essa parábola logo após que vieram alguns e falaram a respeito dos galileus. Você pode ver no versículo 1 até o versículo 5, que eles chegaram, algumas pessoas e falaram para ele, vieram no versículo 1, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falava Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilato misturaram com o sacrifício que os mesmos realizavam. Então eles vieram relatar isso para Jesus, esperando, né, que Jesus condenasse aqueles que foram mortos, porque merecia morrer. Eles esperavam isso, mas Jesus, ele responde totalmente diferente. Aqueles que morreram por causa de Pilatos, que matou eles, porque eles estavam sacrificando, fazendo um sacrifício de louvor, eles que morreram, e os que estão vivos, todos são mesmos pecadores, igualmente são pecadores. Se não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Então Jesus falou isso, respondeu isso. E diante disso, Jesus relata essa parábola da figueira estéril. Fala que certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Vindo procurar fruto nela, não achou. Então, uma semente lançada naquele local, no lugar onde tinha plantação de vinho, olha, de uva, né? Interessante que é plantado uma figueira plantada na vinha. Não era um local apropriado. Mas diz a segunda história que é permitido plantar uma figueira na plantação de uva, desde que não atrapalhe a colheita da uva, a produção da uva. Então era permitido, certo tempo. E esse senhor plantou nessa videira, no local que plantava uva. Essa figueira, a semente foi enxertada, adubada, né? Depois a crosta da terra foi rompida, nasce a planta, cresce para o futuro produzir. E assim, essa figueira foi plantada no local úmido, protegido, fértil, que foi permitido plantar naquele local, esperando, né, que pudesse dar muito fruto. E esse senhor fez isso. Ele plantou aquela figueira num local bem úmido, bem arejado. Um local, quando é plantado a videira, é um local que é bem arejado, é bem cuidado. Nós fomos lá no Rio Grande do Sul, né, nos locais que plantam uva, e você vê que é bem cuidado, sempre está arejado, sempre estão cuidando bem, sempre com água, bastante água. Então é um local que dá fruto o ano todo. E assim foi plantada essa videira, essa figueira naquele local, no local bem úmido. Então essa ideia, né, desse homem plantar para que ele pudesse colher fruto. Ele fez uma árvore, né, que pudesse dar produção, mas no entanto ele foi buscar o fruto e não achou, como diz o versículo 1. Ele ficou frustrado. Imagina, você cria uma expectativa nas coisas que você projeta e não dá certo. Que decepção. Quando você faz um investimento e o investimento não dá certo. Quando você faz uma aposta e a aposta não dá certo. Que decepção. Que tragédia. E assim aquele homem ali, ele ficou sentindo assim, ficou já frustrado. Uma árvore que parecia frutífera. E olha que essa árvore cresceu. Essa árvore era frondosa, bonita. Então tinha uma aparência bonita, mas não tinha vida. Você viu que é um contraste que nós podemos usar para nossas vidas? Muitas vezes nós podemos estar rindo por fora, tendo uma aparência, né, parece estar bem, mas por dentro pode estar machucado, pode estar triste, e às vezes nós ficamos inertes e não produzimos mais nada. Ficamos assim, sem reação e desanimados com a vida. E nós vemos que este homem que plantou uma árvore bonita, que poderia dar muita produção, porque plantou num lugar, uma terra bem preparada, bem adubada. Então, é claro que o resultado deveria ser o quê?
ele colhia fruto. Poderia ter um bom retorno. Como nós também, que se nós estamos ligados em Cristo, e Deus nos chama a atenção, né? Jesus ensina lá em João 15, se nós estiver ligado em Cristo, nós daremos muito fruto. Nós temos potencial. Se nós estivermos ligados em Jesus, nós poderemos dar muitos frutos, dar bons resultados, se nós estivermos ligados em Cristo. Chegou o tempo da colheita, nós vemos aqui no versículo, continua no versículo 6, na parte final, vindo procurar o fruto nela e não achou. Chegou o tempo da colheita, o Senhor vinha com anseio pela colheita do fruto desejado. Foi colher, na expectativa de encontrar e provar do seu plantio. Sabemos, amados, que Deus nos salvou através do seu sacrifício, para que produzíssemos. E aquilo que Jesus fez por nós não foi em vão. Paulo diz assim, Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitasse, a nossa pregação era vã. O nosso sacrifício era vão, mas Cristo ressuscitou. E nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, né, ele fala que muitos viram Jesus, depois que Jesus ressuscitou. Mais de 500 pessoas. Então, há uma prova. Jesus ressuscitou. Então, a pregação de Paulo, a vida de Paulo, a nossa vida aqui não é em vão. Nós não estamos aqui para marcar presença. Não estamos aqui para agradar a igreja, o pastor, os líderes, não. Nós estamos aqui porque Cristo nos salvou. Não foi em vão, não é em vão que estamos aqui. Então, esse Senhor, ele plantou esperando que pudesse colher. Ele veio buscar o resultado do seu investimento, depois de certo tempo, resolveu ir, tempo suficiente, ideal para a colheita de figo. Esse Senhor foi no tempo suficiente, e nessa expectativa, este homem foi e ficou frustrado. Todo o seu cuidado não serviu para nada. Produção zero, sem nenhuma fruta, árvore improdutiva. Que tragédia. Aí eu faço pergunta para nós, amados, se Cristo viesse hoje, como nos acharia? Sabe que nós estaríamos só ocupando espaço? Com atitude indiferente? Sabe que Deus encontraria em nós alguém que não produz mais nada, não produz nada? Tanto faz como tanto fez, estou nem aí. Se Jesus nos ensina a darmos frutos, então devemos produzir. E permitirmos que Deus nos polda, nos limpa. Jesus fala lá em João 15, né? Toda árvore que é ligada nele, permanece nele, dá muito fruto. E ele vai podando para que dê mais fruto ainda. Isso que Deus quer fazer em nós, nos limpar, nos restaurar, nos fortalecer, nos encher dele, para que nós cada dia produza mais fruto. Desenvolva a nossa fé, a nossa salvação. Então, amados, Deus, o Senhor, exigirá prestação de conta. Porque Ele criou, nos salvou para isso, para que nós dessemos fruto. Em versículo 7, pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira. Há 3 anos. O Senhor, com prestação de conta, exigindo a prestação de conta. Há 3 anos. Não é pouco tempo. Tempo suficiente. Essa árvore já está grande, né? Já é o momento de dar fruto. As cobranças, né, que o Senhor faz para aquele viticultor. Aí Jesus disse, para quem muito dado, muito será cobrado. Como é importante, amados, nós sermos responsáveis, nós que estamos à frente, nós que ajudamos as pessoas, nós que desenvolvemos um certo ministério, como é importante nós estamos atentos às pessoas que estão em nosso redor. Porque essas pessoas espelham em nós, ela vê nossa vida. E nós devemos refletir a imagem de Jesus. Então Jesus falou, para quem muito dado, muito será cobrado. Somos responsáveis, ser modelo de Cristo para ela, pois haverá prestação de conta. Nós homens, nesse curso que nós estamos fazendo, nós temos responsabilidade muito grande de educação da nossa família, dos filhos. Nós temos o dever de levar a família a Jesus. Está sempre se esforçando para que a família toda possa buscar o Senhor. Essa é a responsabilidade do homem.
responsabilidade que Deus irá nos cobrar. Então nós não devemos fugir da responsabilidade. Deus irá nos cobrar se nós negligenciamos essa missão. E Deus deu essa missão para o homem, essa autoridade para o homem, para que exerça com destreza na sua casa. Não pode ficar passando mão na cabeça das crianças. Não pode deixar as crianças mandar em nós. A autoridade é dos pais. Enquanto as crianças estão sobre nossa responsabilidade, a responsabilidade grande é do homem, da mulher. Principalmente Deus vai exigir do homem. O homem, nesse livro que nós estamos lendo, sabe, fala do hombridade. Hombridade é aquele homem íntegro. Aquela pessoa responsável, honra, que ele tem honra, que ele tem vergonha das coisas erradas, ele busca fazer as coisas certas, ele é exemplar. Essa hombridade que nós precisamos ter. E a hombridade é fruto. E nós devemos demonstrar essa hombridade, respeito, que as pessoas possam ver em nós que nós amamos a Cristo, que as pessoas possam ver que nós realmente fazemos diferença. Não somos mais um que ignora, que tanto faz como tanto fez, mas fazemos a diferença porque nós temos o caráter de Cristo. Esse caráter da hombridade é semelhança, é ser parecido com Cristo. A hombridade e andar, ser parecido com Cristo são sinônimos, são parecidos. Se temos hombridade e e somos modelo de Cristo, semelhança. Somos parecidos de Cristo. Exemplar. Hombridade é semelhança a Cristo. Tudo que Deus planta, mas tem que dar fruto. Pois com essa expectativa que aquele homem plantou. Ele deseja, almeja colher fruto. E por isso que ele plantou. Deus também nos deu salvação e Ele espera que da salvação nós também desenvolvamos o fruto da salvação. Que nós sejamos pessoas diferentes neste mundo. Quando o mundo está praticando, andando de mal a pior, mas há um povo exclusivo, eleito de Deus. Povo santo. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. É isso que nós temos que fazer e viver. Deus espera isso de nós, que nós demos fruto. Achei interessante, né, quando esse autor fala do homem que deve ser afetuoso, mas também o homem deve ser enérgico. O homem não pode perder a liderança da sua casa. A gente temos que ser amável, afetuoso, mas também não pode deixar as coisas andar de qualquer jeito. Temos que ser enérgico. As coisas certas tem que realmente lutar. Não ter vergonha, não ser covarde, enfrentar o problema de frente e buscar a solução em Cristo. Isso é realmente, né, aquele homem que tem a hombridade. Porque nós pertencemos a Deus, amados. E Deus tem direito de esperar que nós produzimos fruto. É isso que Deus espera de nós. Então esse homem, ele foi atrás e vai lá e pede conta para esse viticultor. Esse jardineiro, podemos dizer. Você não cuidou bem da planta? Deveria dar fruto, e por que não está dando? Esse viticultor, eu tenho certeza que tinha toda a assistência necessária. Tinha adubo, tinha ferramenta, tinha tudo, máquina, todas as ferramentas necessárias para cuidar dessa árvore. E por que não estava produzindo? Esse senhor chega e fala, não pode haver mais adiantamento, não pode haver mais demora. Precisa colher e preciso, né, usufruir dessa planta. Aí ele fala que 3 anos, eu estou aqui 3 anos, venho procurar e não estou achando para produzir, para me dar lucro. Esse senhor chega num tempo aprazível que já era prevista a sua chegada. Ele foi para checar a sua plantação, vistoriar toda a produção. E aí nós podemos pensar, como que passa o tempo, né? Nós já estamos, hoje dia 19 de maio, já estamos quase na metade do ano. O que nós temos feito no reino de Deus?
Qual a nossa luta, nosso anseio? Estamos desgastando em quê? Desgaste assim no reino de Deus? Se é o desgaste no reino de Deus, glória a Deus, porque Deus vai renovar nossas forças. Mas se nós estamos desgastando por coisas assim, vios, coisas vãs, coisas passageiras, porque o tempo passa muito rápido. E às vezes nós planejamos uma coisa, sonhamos, idealizamos, mas daí na prática fica distante daquilo que nós planejamos. Porque o tempo passa muito rápido. Quando nós vimos, já passou e não deu para fazer aquilo que nós planejamos. E isso parece que fica mal aparentado. Temos vontade, mas não temos executado de forma sábia. Ou talvez nós negligenciamos as coisas simples, necessárias. Então, amados, o que nós temos feito? Porque o tempo passa e está passando. A Bíblia fala, né, que nós devemos remir o tempo. Os dias são maus. As coisas estão acontecendo muito rápido. Em pouco tempo, né, desde 2020, as coisas aceleraram. Já passamos a pandemia. A guerra lá na Ucrânia, na Rússia, continua. E eles que são irmãos, porque eram antigos, não se viessem se matando, né? A guerra ali em Israel. Agora o desastre terrível lá em Rio Grande do Sul, que nunca aconteceu. As coisas estão passando. O que temos feito? Temos colhido, temos plantado, temos dado fruto? Deus nos salvou e Ele exige de nós. Ele quer colher fruto de nós. Nós devemos, de fato, ser luz, devemos ser sal, devemos ser bom testemunho, pregar a palavra de Deus, viver de forma que agrada ao Senhor. Então, está passando muito tempo, então devemos aproveitar o tempo. Jesus nos chamou e nos capacitou para que pudéssemos trabalhar em prol do seu reino. E todos têm oportunidade de ser produtivos, todos. A bênção é para, né, todos podem ser produtivos e pode ser bênção para o reino de Deus, todos. Ninguém pode dizer eu não sou capaz. Todos é Deus que capacita. Olha, diz lá em 1 Coríntios, né, toda a nossa suficiência vem de Deus. Então Deus que capacita. Mas desde que nós estejamos ligados nele, em Cristo, eu não sou capaz. Por mais habilidade que eu tenho, o pastor tem, outros têm, nós não somos capazes se Jesus não estiver em nós. Nós não estivermos ligados em Cristo. Toda a nossa suficiência vem de Cristo. Precisamos estar ligados nele. 3 anos de espera e nada de produção. Quem não ficaria indignado e frustrado, né, da expectativa de colher, de receber seu lucro, e às vezes sem obter nada? Como o Senhor virá naquele dia, ninguém espera. Quando Jesus vier, amado, Ele vai chamar um por um, e ver as obras de cada um. E se as obras de alguém têm permanecido, ou achado vazio, ou sem nada. Esse tempo, né, nós falamos lá de Daniel, lá quando foi pesado na balança e achado em falta. Que eu e você não sejamos achados em falta. Que tenhamos frutos, tenhamos obra para apresentar diante de Deus. Lembre-se, amado, que no reino do céu, quando chegar a prestação de conta, não vai ver quantos pecados nós cometemos, não vai ser visto isso. Mas de quantas verdades temos rejeitado. Quantas vezes negligenciamos as coisas de Deus. Isso que Deus vai nos cobrar. Não tantos pecados cometeram. Ou como aqueles homens que foram lá falar: Jesus, olha lá os galileus. Pilatos matou os galileus. Olha, por causa eles mereceram castigo, por isso que eles morreram, por isso que Pilatos matou. Se vocês não se arrependeram como eles, todos de igualmente perecereis. Olha, Deus olha, sabe, não olha, de repente o povo lá de Rio Grande do Sul já perderam a oportunidade, nós temos oportunidade. Então não perdamos a oportunidade. Possamos estar atentos às oportunidades. A única solução, amado, para esse senhor, para esse dono daquele plantio, é ser retirado. Ele fala aqui, ó, no versículo 7 da parte B, pode cortá-lo.
para que está ainda, porque está ocupando inutilmente a terra. Então pode cortar. A única opção é ser retirado. Para que serviria? Não produz nada. Imagina uma empresa que contrata uma pessoa e oferece um bom salário, na expectativa que ele venha produzir, e ele não faz, não produz, aí tem que chegar e dispensar ele. Ou a gente vê, né, no futebol, o Flamengo em 1995 criou o time do sonho, que era o Romário, Sávio e Edmundo. Era o time do sonho, o ataque do sonho era chamado. Foi frustrante, quase foi rebaixado para a segunda divisão. E investiram muito, e não trouxe retorno. Foi uma decepção. Então, assim, aquele senhor que investiu, que cuidou daquela planta, exigiu que o jardineiro cuidasse, e agora ele tomou a decisão de cortar, de tirar, de decepar aquela planta, porque estava dando prejuízo. E, amado, e no reino do céu só entram bons servos. No reino do céu, Deus conta só com trabalhadores. Aquele que não dá trabalho para Deus. O pastor, né, usa uma frase, né, quem não trabalha, dá trabalho. Então Deus conta com os trabalhadores, com os servos obedientes, porque Jesus virá no dia e falar assim, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Olha só, essa palavra que Jesus falará para o seu bom servo. Então nós não almejamos, nós não desejamos ser um bom servo, ser um trabalhador. Precisamos, amados, estar disposto a servir ao Senhor. Deus conta no seu reino daqueles destemidos, ousados, corajosos, que estão dispostos a servir e realizar o trabalho do Senhor com mais afinco, com mais empenho. Para isso, amados, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos nos esvaziar, mas estar cheio do Espírito Santo. Porque a nossa carne, né, a nossa tendência da carne sempre está desanimado, reclamando, murmurando. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos dispostos a servir o Senhor. Como bom servo do Senhor. E Deus conta com cada um de nós. Eu e você temos essa oportunidade. Precisamos se prontificar. Devemos nos prontificar e não atrapalhar, não ficar criticando. Se alguém critica o trabalho do Senhor, não tem problema se critica. Então mostra algo que seja construtivo. Eu não concordo com isso, mas vamos fazer assim. Mas não só criticar e não se envolver. Se critica, então vamos dar uma opção, trazer uma estratégia para que a igreja cresça, para que a gente trabalhe, para que envolva todos os irmãos. Este é o reino do Senhor. Não é privado na mão de um, de outro. Todos podem trabalhar. Todos têm liberdade de trabalhar, desde que queira se envolver. Lembrando as palavras de Jesus em Mateus 12:30, aquele que comigo não ajunta, espalha. Se não é comigo, é contra mim. Precisamos estar ligados em Jesus, para não ficar distante, isolado. A igreja é o corpo de Cristo. Precisamos um do outro. Vemos esse agricultor decidido a decepar essa figueira. Estava ali inutilmente, sem serventia, só tomando espaço, tirando o lugar de outro que poderia produzir. Então, se nós não realizamos a tarefa do Senhor com destreza e fazemos de forma negligente, Deus levantará outro. Porque a obra do Senhor não pode ficar parada. Não depende de mim e de você. Depende do Senhor, a obra é do Senhor. Mas Ele conta com aqueles corações quebrantados, dispostos a servir o Senhor, que tem alegria em servir o Senhor. Então nós sejamos úteis. Fala assim, Deus, eis-me aqui, como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, conta comigo. E Deus quer contar com cada um. Nós não podemos
cruzar o braço e ver tantas pessoas morrendo e indo para o inferno. Morrendo sem Jesus, perdendo a oportunidade. Nós que temos oportunidade, Deus, conta comigo. Eu quero anunciar a palavra do Senhor. Quero convidar, eu quero discipular as pessoas, então possamos fazer isso em todos. Deus disse, né, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, esse ide, de forma imperativa, é uma ordem para todos. Podemos fazer essa obra do Senhor, todos. E o Senhor conta e possamos dar fruto. Estamos produzindo fruto? No versículo 8, ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escava ao redor dela e lhe põe estrume. Então, amados, ainda há oportunidade, ainda resta esperança. O jardineiro pagando o preço. Aquele viticultor, ele quer pagar o preço. E graças a Deus, amado, sempre tem alguém que paga o preço por mim e por você. Alguém paga um preço por você, por mim. Minha mãe, ela costuma estar orando pelos meus irmãos, principalmente daqueles irmãos que estão rebeldes. A minha mãe, incansavelmente, ela ora por esse irmão que está distante do Senhor, para aqueles que estão distantes do Senhor. Sempre está orando. Graças a Deus. Pelas suas orações, Deus tem preservado a família, dando oportunidade para a família ainda. Porque estão todos vivos. Graças a Deus. Das pessoas que pagam o preço por nós, que oram por nós, que se preocupa por nós, se importa por nós. Graças a Deus. Dessas pessoas que pagam um preço. Esse jardineiro falou para o Senhor: Senhor, dá mais uma oportunidade, deixa eu cuidar dessa planta, eu vou colocar estrume, esterco, vou passar um veneno para livrar das pragas, de algumas coisas da erva daninha, eu vou cuidar dessa planta, essa planta vai produzir, dá uma oportunidade. Como que o Senhor tem nos dado muita oportunidade. Aquelas pessoas que intercedem por nós, é um intercessor. Lembra de Abraão? Em Gênesis 19, 29, fala que Deus lembrou de Abraão, do seu servo, e tirou Ló lá de Sodoma e Gomorra, livrou Ló. Porque Abraão intercedia pelo seu sobrinho. Deus lembrou do seu servo. E Deus, sabe, ele é tão justo. Quando ele vê uma oração de uma mulher justa, um homem justo, daquelas pessoas piedosas, que ora, que suplica e se derrama diante de Deus, a sua oração não é rejeitada. E Deus abençoa ela, a família, através dessa mulher ou desse homem. Um intercessor, uma intercessora, que ora por você, e nós também podemos ser um intercessor, orar pelas pessoas. Ser um canal de bênção na vida das pessoas. Deus conta conosco, nós possamos se pôr na brecha pelas pessoas. Se sacrificar pelas pessoas. Não desistir. Aí o pastor Hernando Dias Lopes conta uma história. Ele conta a história de um pastor chamado Jim Cimbala, lá dos Estados Unidos. Esse Jim Cimbala era líder, um pastor ministerial de louvor, e sua filha chega para ele, a filha mais velha, fala para ele: Pai, eu não quero mais saber do seu Deus. Eu vou sair de casa. Não vou mais buscar o seu Deus. E ela se rebelou e o pai tentou insistir para ela não sair, mas não teve jeito e ela saiu de casa. E ele ficou frustrado, angustiado. E aí ele estava querendo até abandonar o ministério por essa notícia. E um amigo, um colega, fala para ele: não desiste. Ela que abandonou, deixa ela para lá, você continua o seu ministério, quem tem que pagar o preço é ela, você não. Mas qual pai que abandona o filho? Ele, até o Fernando Dias diz, né, é um mistério em relação aos filhos. Você nunca consegue, por mais que o filho faz coisa errada, você não consegue abandonar ele.
Ele disse: Bala estava muito angustiado, ele chegou no culto, numa sexta-feira, numa vigília, igual nós fazemos aqui, numa vigília. E aí ele estava angustiado, e uma irmã falou para ele: pastor, a igreja nunca orou pela sua filha? Nós nunca pagamos um preço pela sua filha, mas hoje à noite nós vamos pagar um preço e vamos orar, até madrugada, pela sua filha. E toda a igreja se uniu, uma corrente de oração, e orou pela filha desse pastor. E o pastor chegou em casa, madrugada já, e chegou e falou para sua esposa: Deus ouviu nossa oração, a nossa filha vai ser liberta. Eu tenho certeza, Deus trouxe a paz no meu coração. 3 dias depois, a filha, de manhã, bate a campainha, a mãe vai lá abrir, é a filha chorando. E vai em direção do pai, correndo em direção do pai. O pai estava dormindo ainda, vai lá, pega, abraça ele, chorando. Eu não sei o que aconteceu, pai. 3 dias atrás, algo, madrugada, aconteceu na minha vida, e Deus transformou a minha vida. Eu quero Cristo novamente, eu quero voltar para Jesus. E foi restaurado pela oração. Então, amados, olha a intercessão. Olha quando a igreja está junto, em oração, em comunhão, unidos, orando, suplicando ao Senhor. Olha o que a oração faz. Alguém está intercedendo por você, então lembre-se disso. Você pode pagar um preço por alguém, não, se é preciso caminhar 1 milha, Jesus falou, caminha 2, mais que 1 milha. E veremos, né, as maravilhas que o Senhor pode fazer. Esse jardineiro precisou se esforçar ainda mais para evitar a destruição dessa figueira, porque essa figueira estava bonita por fora, mas sem vida por dentro. Então poderia ser recuperada. Então, amado, nós não podemos viver de aparência. Nós não podemos estar na casa do Senhor só por conveniência. Nós não podemos estar aqui porque nós temos medo de ir no inferno. Nós temos que estar aqui porque nós somos salvos. Estamos ligados em Cristo. Nós temos compromisso com Deus, não com a igreja, nós temos compromisso com Deus. Nós cremos em Cristo, nós temos compromisso com Deus. Nós devemos estar compartilhando as nossas necessidades. Nós não podemos estar aqui só para marcar presença e às vezes se tornar infrutífero. Esse jardineiro busca alternativa, ele quer salvar aquela planta. E de fato poderia haver um recomeço para aquela planta. No versículo 8 da parte B, até que eu escave ao redor dela, ele põe estrume. Olha só, precisa ser tratado. Talvez um longo tratamento, um sacrifício. Nós sabemos que tem pessoas que precisam ser tratadas. E às vezes o tratamento não é de imediato. O problema nosso é que nós queremos tudo rápido. Não temos paciência, não perseveramos. Nós oramos por alguma coisa e não dá certo, já desistimos. Um homem, ele orou pelo seu filho. O filho saiu, fugiu da casa, saiu, se meteu em drogas, em vícios, e ele orou durante 20 anos. Depois de 20 anos, o filho voltou para casa, restaurado, transformado. O pai não desistiu. Então as coisas não acontecem como nós queremos, de forma imediata. Eu vou orar e vai acontecer agora. Se não acontecer, já vou desistir. Porque é mais fácil desistir do que perseverar. É mais fácil chutar o balde e sair fora do que perseverar. Então não buscamos essa alternativa ao caminho mais fácil. Que a caminho parece direito ao homem, mas no fim é caminho de morte. Olha só o que Salomão nos ensina. Então esse homem fala assim, esse viticultor apela para mais um tempo, precisa aplicar uns produtos essenciais, até algo bem forte para que possa ser restaurada essa planta e trazer benefício. Eu fico pensando que talvez há coisinha em nossas vidas, amados, que nós precisamos retirar do nosso coração. Talvez algumas coisas que parecem inofensíveis, mas podem se tornar nocivos. Alguns vícios, como eu sempre falo e volto de novo a falar, adolescente, não só adolescente, nós também adulto, como celular.
Fica muito tempo no celular. Essa semana eu estava conversando com o mestre de obra, ele falou assim, eu tenho que parar, olhar celular, porque às vezes fica 2 horas vendo vídeo, e aí quando chega no final de 2 horas, olha, não ganhei nada, só perdi tempo. Então nós temos que cuidar. Alguns vícios, né, que pode ser nocivo para nós. As pessoas talvez que bebem, vivem tomando, bebendo, ou às vezes o mau costume de ficar murmurando, falando palavrões, são ações destrutivas. E são ações destrutivas para nós e para o nosso próximo. Então, tem coisinhas aí que nós temos que abandonar. Retirar do nosso coração, não agir dessa forma, coisa que não permanece, coisas passageiras. Então nós temos que, de fato, né, permitir Deus tratar o nosso coração, abrir o nosso coração para Deus. Nós não devemos ter medo da verdade. E quando nós não temos medo da verdade, e nós falamos a verdade, abrimos nosso coração, é o início da libertação. Quando nós abrimos nosso coração e vivemos na verdade, é o início da libertação. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Como diz lá em 2 Coríntios 13, não lembro o versículo. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Seremos livres de todo mal. Em João 15, 5 diz, Jesus diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim? E eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podemos fazer. Nada podereis fazer sem Jesus. Precisamos estar ligados nele. Então, se nós estivermos ligados nele, nós vamos ser tratados. Vamos ser modificados. Precisamos de mudança, amado. Nós precisamos de um recomeço, às vezes. Há tempo, há oportunidade de sermos transformados, purificados, limpos de todo mal. Nós temos a oportunidade de sermos um novo homem. Mas precisamos estar ligados em Cristo. No versículo 9, para nós concluirmos essa mensagem. Se vier dar fruto, bem está. Se não, mandará cortá-lo. Nós podemos ser útil ou inútil. O viticultor traz a carga sobre si em prol dessa figueira aparentemente frondosa, mas ao mesmo tempo improdutiva. Mas ele tem esperança que vai obter resultado positivo. Aí ele concede mais uma chance, o Senhor concede mais uma chance para o jardineiro, que vemos que o jardineiro, quando o dono, o Senhor manda cortar, ele fica sentido, ele fica preocupado, ele fica com dó dessa planta, e ele pede mais uma chance, apenas mais uma chance. Aí eu lembro quando Deus fala para Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Se eu já rejeitei Saul. Samuel estava com dó de Saul. Deus fala, até quando você vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei. Então nota, amados, que às vezes nós agimos assim. Nós não confrontamos a verdade. E principalmente quando nós omitimos as coisas erradas. E não podemos omitir. Devemos confrontar a verdade. Não devemos amolecer diante das coisas erradas. Devemos ser aquele defensor da palavra de Deus, defensor da verdade. Devemos confrontar as coisas erradas com a verdade, em amor. Isso requer, amados, autoridade. E Deus nos dá essa autoridade. Exercer essa autoridade. Nós devemos confrontar, e quando nós confrontamos a verdade, amados, e depois nós vemos a pessoa que foi confrontada se arrependendo e sendo restaurada, aí nós podemos dizer, valeu a pena. Valeu a pena me esforçar, valeu a pena viver na verdade, confrontar a verdade, valeu a pena. Não foi em vão. E é claro, amados, que exige uma paciência. Esse viticultor, ele teve que ter paciência.
teve que cuidar novamente. Ele pediu mais um ano, ano que vem, mais um ano. Então, nós precisamos perseverar, e precisa muita perseverança, muita disposição. Precisamos pagar de fato um preço por alguém. Esse viticultor acreditava que poderia fazer essa figueira se tornar útil, agradável, com dedicação, cuidado, carinho, e poderia dar fruto ano que vem. Ele, de fato, se empenhou. As pessoas que foram resgatadas, transformadas, alguém sacrificou, alguém orou, se preocupou, desejou que alcançasse uma nova vida. Nós devemos também desejar que as pessoas sejam úteis no reino de Deus. Todos são importantes. E todos podem, ocupar um espaço aqui, trabalhar em prol do reino de Deus. Sempre falo que a igreja de Cristo não pode ser só 4 paredes, nós podemos trabalhar também para fora. Nós precisamos de pessoas, Deus conta com os trabalhadores, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então todos podem se empenhar. Nós devemos ser úteis, sempre dispostos a servir, dar bons frutos. Lembrando as palavras de Jesus em João 15:4, só é possível darmos fruto se permanecemos em Cristo e Cristo em nós. Aí podemos dar fruto. Nossas ações, amados, como eu disse no início, devem ser de hombridade, que aproveita as oportunidades, que diariamente se santifica, que morre para o mundo e vive para Deus. Aí nós podemos ser úteis no reino de Deus. É necessário, amados, sermos úteis. Deus pode contar comigo e com você? Amém? Então possamos se dispor a realizar para o Senhor com destreza, se tornar útil e não se tornar inútil. Não mais prestando, como diz o versículo 9 da parte B, se não mandará cortá-la. Se não tudo isso não produzir durante 3 anos, deu mais um ano, se não produzir, pode cortar. Não presta, não serve mais para nada. Se não der fruto, pode cortá-lo. Assim o viticultor rogou um veredito, última instância para dar fruto. Ele fez o último cuidado, último sacrifício. Se não der resultado, pode destruir, pode cortar. Jesus disse em João 15:2, todo aquele que não der fruto, corta-o. Não está servindo. Interessante, no João 15, Jesus fala que ele é a videira, e nós o galho. E aqui nesse Lucas 13, fala dessa árvore que se não der fruto, pode cortar, não presta para nada. E nós podemos dar fruto se nós estivermos ligados em Cristo, como diz lá em João, capítulo 15. Se estivermos ligados, nós somos galhos. E se nós estivermos ligados em Cristo, nós daremos muitos frutos. Se nós não estamos dando fruto, nós estamos ligados, será que estamos ligados em Cristo? Pensamos estar ligados, porque se nós não estamos dando fruto, não estamos fazendo a diferença. Olha só como que o Senhor espera que nós dê fruto. Ao longo do tempo, amado, o Senhor tem, desde o início da humanidade, Deus tem usado a sua compaixão pela humanidade. Quantos livramentos, quantas vezes Deus cuidou da humanidade, mostrando com provas infindáveis a sua soberania. Ele tem feito tudo pela humanidade. Como Deus ama o mundo inteiro, amou o mundo inteiro. Como Deus nos ama. Por fim, mandou seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Deu a vida por nós, ressuscitou com grande poder, trazendo uma nova oportunidade. E principalmente quando Jesus morreu, veio para o seu povo, o povo de Israel. E eles poderiam agarrar essa oportunidade, mas eles rejeitaram Jesus. E essa oportunidade veio até nós. Nós somos privilegiados. Nós que não estávamos nem contado, Deus nem estava contando. O povo rejeitou e essa oportunidade veio para nós, esse privilégio veio para nós. Olha só, amados.
E nós temos oportunidade de darmos frutos, porque Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Nós não fomos achados em qualquer lugar. Não viemos por sorte, mas pela providência divina. Deus nos escolheu. Em João 15,16, não fosse vós que me escolhesse, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, a fim que do vosso fruto permaneça, e tudo que quando pedido a meu Pai, Ele vos conceda. Olha só, amados, Deus nos escolheu. Como o Senhor dessa palavra ofereceu mais uma oportunidade ao viticultor, e por sua vez se prontificou a se empenhar ainda mais para que no futuro tenha resultado de uma boa colheita, assim também o Senhor nos dá essa oportunidade de continuar vivendo uma vida que agrada ao Senhor. E Deus nos fala nessa noite, amado, vamos realmente colocar a nossa casa em ordem. A nossa vida em disposição em servir ao Senhor. Deus conta conosco. Ele quer usar eu e você. A igreja, ao longo dos anos aqui, tem feito vários cursos para aprimoramento, para fortalecimento, para restauração. E a partir do momento em que nós fazemos curso e fomos restaurados, nós possamos também levar essa mensagem a outras vidas, ajudar outras pessoas que precisam. Esse é o momento, amados. Jesus convida a todos. Ele não obriga. Ele ensina que quem estiver ligado nele dará muito fruto. Então nós precisamos buscar o Senhor de todo o coração. Lembrando que Jesus disse, se não nos arrependermos, de igualmente perecereis. E Deus não tem prazer na morte, até do ímpio Deus não tem prazer. Imagina, né, daqueles que são salvos. Se é com dificuldade que o salvo o justo é salvo, imagina os ímpios. Então, como que Deus tem alegria, Deus tem prazer, Deus tem um amor por nós. Ele nos salvou. Ele conta conosco. Que Deus abençoe essa palavra, que nós sejamos achados úteis no seu reino. Possamos se dispor a servir o Senhor, a trabalhar, a desenvolver, a produzir. Ele conta comigo e com você. Não negligenciamos esse trabalho do Senhor. Não espera só dos líderes, mas todos possam se envolver. Tem muito trabalho, amados. Essa cidade aqui está crescendo e a igreja precisa também estar acompanhando, trazendo, falando, testemunhando, anunciando, convidando, testemunhando, sendo exemplo, sendo luz. Quantos frutos nós podemos obter para a glória do Senhor? Amém? Que Deus abençoe essa mensagem nos nossos corações e que eu e você possamos estar intercedendo, ajudando quem necessita. Deus abençoe.